Muito bom dia a todos. Passamos agora a entender como fazer a leitura de um outro equipamento de medida que é o micrômetro. Então, o micrômetro, primeiramente, ele é muito específico e cada um desses aparelhos vai fazer uma leitura de forma diferenciada. Por exemplo, esse daqui eu vou colocar o objeto aqui e ele vai medir esse diâmetro externo. Esse daqui, por exemplo, eu vou colocar o meu objeto assim e ele vai fazer a leitura desse diâmetro interno. Esses daqui têm uma capacidade maior do que esse, e assim sucessivamente. Dentro de cada uma dessas especificidades, tá? Sugiro a vocês que, tendo por base esse instrumento padrão, faça uma visita a esse site e dê uma olhada lá no simulador que o professor Stefanelli disponibilizou para a gente, ok? Então, o que eu preciso entender do micrômetro? Então, o micrômetro eu preciso entender o seguinte. Então, aqui eu vou ter 10 milímetros. Esse próximo risquinho aqui vai ser, vou exagerar, 11 milímetros. E aqui, ó, eu tenho esse outro risquinho aqui na parte de baixo que está dividindo exatamente isso aqui ao meio. Então, quer dizer que aqui eu vou ter o quê? 10,5 milímetros. Então, tendo por base que ele está dividido de 0,5 em 0,5, isso significa dizer que, na realidade, essa leitura aqui vai ser o quê? 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0 e assim sucessivamente. Essa parte que fica girando em torno desse cilindro, essa parte aqui ela é dividida em 50 partes. Por quê? De 10,5 mais 45 mais 50, eu vou chegar a 11. Então quer dizer que essas divisões aqui, elas são exatamente iguais à distância entre essas partes aqui. Então, o que acontece com esse nônio aqui? Ele dividiu esse espaço de meio milímetro em 50 partes. Então, agora vamos tentar entender. Por exemplo, eu quero medir com esse equipamento essa distância aqui, daqui até aqui. Eu poderia fazer essa leitura com o paquímetro, sim, mas sempre que você tiver a possibilidade de usar um instrumento de medida mais preciso, você deve utilizar aquele instrumento de medida. Então agora vamos pensar nessa medida aqui. Então eu fiz a ampliação. Então o que acontece? Eu tenho aqui 15, 16, 17, 18, 19. Por mais que estivesse, deixa eu apagar aqui, aparecendo aqui o 2, tá? Mas eu preciso ficar atento porque aquele risquinho ali é o 19, tá? Então, 19,0 milímetros. Não chegou aqui ao 19,5 milímetros, tá? Então, eu tenho 19. Então, eu vou fazer o quê? 19,0. Quanto é que eu vou somar? Aí agora eu vou pensar. Aqui eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse meu pedacinho aqui está entre o 14 e o 15. Eu vou poder chutar 14, alguma coisa. Então, para pensar que ele está bem pertinho do 14. Então, por exemplo, vou chutar aqui 14,2. Não faz sentido eu chutar 14,2. Então, eu vou colocar aqui o quê? Mais 0,142. Então, qual vai ser a leitura desse meu micrômetro? Vai ser 19,142 milímetros. Então, o que essa leitura está me dizendo? Que eu tenho 4 algarismos significativos com toda certeza, mas eu tenho um algarismo duvidoso. Então, nesse caso aqui, o micrômetro ele está me fornecendo 5 algarismos significativos. No
paquímetro ele já me dizia qual o número que eu deveria colocar aqui, através do nônio. Nessa situação aqui, eu tenho, além daquele valor que ele me forneceu, como se fosse mais uma medida, né? Aquele meu chute que é possível fazer aqui, ok? Vamos fazer aqui essa leitura, então, por exemplo. Então, aqui eu vou ter 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu vou ter 15,0 mais. Aqui está entre o 43 e o 44, mais ou menos do meio. Então, na minha opinião, é mais 0,435. Então, quanto que vai valer essa leitura aqui desse instrumento? 15,435 milímetros, tá? Então, aqui eu vou ter o quê? 16, só que ele já passou do meio. Então, vai ser 16,5 mais. Agora, quanto é que está aqui? 31 entre 32 e 33. Então, mais 0,32, e eu tenho mais o direito ao meu chute, vou botar aqui 32,1. E aí, quando você soma, isso aqui vai dar quanto? 16,821 milímetros. Eu tenho que tomar cuidado, tá? Fazer e aprender a fazer essas leituras em cada um desses instrumentos com todas as regras que são necessárias. Espero que tenha ajudado você a compreender como fazer uso desses instrumentos de medidas, principalmente esses novos, né, que você não conhecia, mas nunca se esqueça de levar em consideração a quantidade de algarismos significativos que uma medida deve ter. Todos aqueles que eu tenho certeza e mais um duvidoso. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.